Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma aula ensinando a fazer essa pasta infantil. Ela tem um bolsinho na frente para levar lápis de cor, lápis, caneta, borracha. Ela vem com a alcinha, que facilita as crianças de carregar, e tem a aberturinha com um botãozinho de pressão. Ela é dupla, o plástico cristal dela é todo duplo, porque dentro eu coloquei brilho, glitter e uns paetezinhos, coraçãozinhos, quadradinho. Dá um charme na bolsinha que fica muito lindo. Isso mais é para criança quando ela quer levar alguma coisa de material escolar, ou o caderno para fazer atividade, né? Ou o caderno de desenho para pintar. Então, fica uma opção bem bacana e não ocupa muito espaço. Então, vamos para a aula? Vamos precisar de 26 por 40. Eu utilizei uma vez no plástico cristal gramatura 40 e uma vez na gramatura 20. por 32, que é a parte da frente, mesma coisa, uma vez gramatura 40 e uma vez na 20. E para o bolso da frente, 26 por 20. Aí eu utilizei a gramatura 20 para ele ficar mais maleável, né, na hora de colocar os lápis. 28 centímetros de zíper, um par de botão de pressão e um cursor. O viés eu utilizo largo. A alça eu utilizo a alça chique. E vamos precisar para fazer os detalhezinhos glitter, lantejola, paetê. E esses são os materiais. Eu começo utilizando 26 por 32, que é a parte da frente da nossa pasta. Eu abro ela e começo colocando o glitter. Eu vou espalhando um pouquinho em cada canto, no meio, porque depois quando a pastinha estiver feita, já pronta, e a criança começar a mexer nela, ela vai soltando o paetezinho, a lantejola, ela vai se mexendo dentro da pastinha. Fica bem divertido para as crianças. Aqui na minha cidade a gente chama de paetê, lantejoulas. Não sei se tem outro nome essas pedrinhas. E se tiver outro nome na sua cidade, coloca aqui nos comentários para eu ver como se chama. Aí agora é só pegar, fechar ela. Eu pego o plástico de 40 gramatura, coloco em cima, bem certinho nos cantinhos para não sobrar e não faltar em nenhum ladinho, e passo uma costura de segurança nos quatro lados. Eu sempre coloco um tic-tac para segurar e não ficar correndo na hora de costurar. Essa parte, que é a parte da frente do bolso, tá pronta. Agora, vamos para o bolso, 26 por 20. Faço a mesma forma, abro elas, espalho o glitter, espalho um pouquinho do paetê, um pouquinho da lantejola. Faço da mesma forma que eu fiz eu vou fazer, na verdade, todas as partes da mesma forma. Aí, espalho, coloco o outro plástico, prendo, para não ficar correndo. Ó, vou acertando as laterais. E depois passo uma costura de segurança em toda a volta, para não fugir nenhum glitter, nenhum paetê, nenhuma lantejola. Corto duas medidas de 26 centímetros para fazer o detalhe ali do zíper. Aí eu começo colocando de um lado do 26 centímetros o viés. Passo uma costura. Posiciono a parte do viés em cima do zíper e passo uma costura na parte de cima. Na verdade, eu passo duas costuras aqui, eu passo nessa parte de cima e passo embaixo para firmar mais o zíper no viés. Dobro novamente o viés ao meio e aplico na parte de cima do zíper para fazer o acabamento.
Passo uma costura próxima ao zíper. Caso você tiver uma etiqueta, agora é o momento. Eu coloquei nessa parte, mas dá para colocar em outra área também, na parte de baixo, entre as alças, em cima também fica um local legal. Eu passo uma costura e faço alguns retrocessos para ficar bem firme. Agora eu vou colocar o meu cursor. Você pode cortar um ladinho para facilitar, ou coloca as duas partezinhas e encaixa que também dá certo. Dá uma volta de novo para ver se o zíper foi bem colocado e mantenha ele no meio. Agora eu posicionei o nosso bolso em cima da parte de 32 por 26 que a gente costurou anteriormente, coloco um prendedor e passo uma costura no viés para prender ele no plástico cristal, para formar o nosso bolsinho. Vou fazer o detalhezinho dessa parte de cima também com viés, na tamanho de 26 centímetros, que é a largura, né, da nossa pasta. E agora sim eu passo uma costura de segurança no bolso, para prender ele já na nossa parte de trás. Refilo toda a parte do zíper, corto a sobra do viés, dos fios e selo o zíper com fogo para não desfiar. Vamos precisar de 2 pedaços de alça com 46 centímetros. Eu vou utilizar uma para fazer a parte da frente. Eu corto um pedacinho de viés para fazer o acabamento da nossa alça. Dobro as pontas para o meio e passo uma costurinha na parte de cima. Faço nas duas pontas. E para marcar aonde eu vou colocar a minha alça, eu faço a marcação de 7 centímetros da borda até a minha alça. Eu passo uma costura na parte de baixo, utilizo uma régua, marco 3 centímetros, pode utilizar uma canetinha fantasma para fazer a marcação. Eu fiz a olho porque eu tô acostumada já, né? Passo uma reta, faz um quadrado primeiro e depois faz o X. Eu faço primeiro o X, daí eu passo mais uma costura na parte da alça e faço a outra parte do X. 3 centímetros, então, eu utilizei. Agora, eu faço a mesma forma na outra alça. Marco 7 centímetros da borda até a alça. Marco 3 centímetros, faço um quadrado. E depois faço o X. Passo mais uma costura na alça e termino o X. E ela ficou assim. Agora, eu vou fazer a parte de trás. Faço a mesma forma. Coloco o glitter, coloco os paetezinhos, coloco as lantejoulas, posiciono. Como esse é a parte de trás, o plástico gramatura mais grossa, que é de 40, fica na parte de trás. E o gramatura de 20 fica na parte de cima. Coloco o prendedor para não escapar e passo uma costura de segurança em toda a volta. Para fazer a marcação da alça na parte de trás, não é difícil, gente. É só marcar 22 centímetros de baixo até a alça e da borda a mesma distância de 7 centímetros. Utilizo uma régua para marcar 3 centímetros, faço o quadrado, da mesma forma que eu fiz a parte da frente, né? Aí eu faço novamente. Faço o X e ela fica bem presa. Utilizo de novo a régua, marco 22, marco não, né? Eu posiciono 22 centímetros e 7 centímetros de distância da borda. Agora eu posiciono a parte da frente em cima, dou uma conferida se as alças ficaram certinhas, né? E passo uma costura de segurança em toda a volta, para unir a parte da frente com o bolso com a parte de trás. Eu vou fazer um detalhe na parte de cima que eu vou arredondar. Você pode utilizar qualquer item que seja redondo ou a régua mesmo de arredondar cantos.
Você faz a marcação primeiro com a régua. Eu utilizo o abridor de pontos, pode utilizar o furador para marcar. Passo uma costura antes da marcação, não em cima da marcação, eu passo um pouco antes, para quando for cortar, refilar, eu refilo bem certinho na marcação. Você tem que fazer essa costura antes de cortar, senão vai acabar saindo glitter, paetê, para tudo quanto é lado. Eu vou utilizar o viés para fazer o acabamento em toda a volta da pasta. Você pode aplicar esse viés de duas maneiras. Você pode colocar ele na parte de trás da pasta, eu sempre dobro a pontinha para fazer o acabamento. Coloco, passo uma costura, depois rebato e aí o viés fica fininho na parte da frente. Pode ser dessa maneira. Ou você pode só dobrar ao meio e também fazer a aplicação em toda a volta da pasta. Como essa pasta tem muitas camadas de plástico cristal, eu vou fazer só ao meio, assim, vou dobrar ao meio e vou aplicar. Eu começo aplicando numa parte mais fina, passo uma costura na beirada, em toda a volta. Para fazer os cantinhos não é difícil. É só continuar fazendo a dobra do viés, que aí no canto ele vai se endireitar sozinho, ele vai dobrar e fazer o formato do cantinho para ficar. E aí continua costurando. Se tiver dificuldade para fazer esse cantinho, pode arredondar também o canto, porque não acaba perdendo muito da pasta. Faz um arredondado mais curtinho, não muito grande, né? Que é mais fácil para aplicar o viés. Eu utilizei o plástico cristal, uma vez a gramatura 40 e o outro gramatura 20, porque se fizer só gramatura 20, que ele fica muito fino, então as crianças provavelmente vão estragar com mais facilidade. Ali a parte do botão vai rasgar, não vai aguentar. A nossa alça, ela também não vai aguentar, ela vai acabar rasgando com facilidade. Então, se tiver um plástico mais grosso, que nem esse de 40, a gramatura 40, ele fica bem resistente e não estraga com facilidade. Para fazer o acabamento no final do zíper, eu passo um pouco o meu viés, corto, e essa parte de cima eu dou uma dobrada na ponta. Faço uma dobra na ponta e continuo costurando, que aí fica um acabamento bem bacana, bem legal, fica quase imperceptível. É uma maneira de fazer o acabamento, mas você pode fazer do jeito que você preferir. E para finalizar, o botão de pressão. Eu vou aplicar na minha aba, bem no meio, pode ser no meio das duas alcinhas, que dá bem certo também, porque a gente aplicou a nossa alça também no centro de cada lado, né? Então, ou você pode dobrar a aba ao meio, aperta essa parte para ele dar um vinco, utilizando o furador, ó, você pode colocar ali só para confirmar se tá bem no meio, aí pega o furador, faz uma marcação, se quiser pode até pegar uma régua e ver certinho se tá no meio centralizado, eu sempre faço para confirmar, e aperto. Eu não utilizo o balancinho, porque eu acho que esse aparelho é muito mais prático, muito mais rápido, então eu utilizo ele, gosto dele. E assim ficou a nossa peça. E aí, gostaram? Será que as crianças vão gostar? Aqui tá o maior sucesso, elas adoraram. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!